Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês falando a respeito de salvação. Salvação no grego significa soter, que quer dizer salvação, libertação e preservação. E essa palavra, ela abrange muitos conceitos a respeito da nossa vida. E um dos pontos da salvação que nós sempre abordamos é que salvação é um ato feito por Deus através de Jesus Cristo que alcançou a minha vida e alcança a sua vida. Ou seja, Paulo, quando está falando de salvação, ele diz em Efésios 2,8 que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus para as nossas vidas, feito através do Senhor Jesus Cristo, e nós aceitamos esse presente por meio da fé. Ou seja, nós não temos participação no processo da salvação, porque o processo da salvação já foi feito por Jesus, consumado por Jesus na cruz. Agora, o que nós precisamos entender é o que essa salvação causa na nossa vida a partir do momento que nós a aceitamos. E é sobre isso que eu quero falar com você, que já aceitou esse presente de Deus, que já aceitou essa dádiva que Deus deu para mim e para você. Você que já creu no Evangelho, que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o aceitou. Você agora recebeu esse presente. Agora, algumas coisas você vai ter que compreender a respeito dessa salvação. E é sobre esses pontos que eu quero compartilhar algo com você nesse vídeo, que eu chamo de aspecto da salvação. Bom, para a gente entender melhor as coisas, eu quero citar aqui Efésios capítulo 2, verso 1, que diz: todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Quando nós recebemos a salvação, nós recebemos o perdão de todo esse histórico que nós tínhamos. Ou seja, Romanos vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas por meio de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou com Deus outra vez. Ou seja, nós estávamos mortos, entregues, ao pecado verdadeiramente. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o caminho que nós estávamos traçando era para a morte. Nós estávamos mortos, entregue, estava determinado a nossa morte pelo caminho que nós estávamos caminhando. Agora, nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida e aceitamos esse presente chamado salvação. E a partir do momento que nós aceitamos esse presente, a primeira coisa que Deus faz é nos perdoar de todos esses pecados que nós cometemos. É por isso que Pedro, quando ele está ensinando lá no livro de Atos e é questionado a respeito do que fazer para receber essa salvação, ele diz: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados. O que é o batismo senão uma confissão de fé pública e um ato de sepultamento do velho homem? Ou seja, você está declarando que o perdão de Deus está sobre a tua vida e você está começando uma nova caminhada a partir desse momento. Por isso, a primeira coisa que acontece, nós somos perdoados. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, nenhuma culpa é imputada sobre a sua vida, porque a partir de agora você está perdoado de todos os seus pecados anteriores. O outro aspecto da salvação se chama justificação. Deus, como Pai, como Ser Supremo, como Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder de nos perdoar. E esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é a justificação, porque Deus, Ele é todo-poderoso, mas também Ele é juiz. E como juiz, Ele tem o poder de nos justificar. E o que é nos justificar? Nos justificar havia um decreto de morte para a nossa vida.
e ele imputa uma pena de justificação. Ou seja, agora você é chamado de justificado. Só que essa justificação não provém de você, não provém da sua fé. Você é justificado em Cristo, porque Cristo já pagou a pena que era de morte. Ou seja, Cristo morreu no meu e no seu lugar para que eu e você fôssemos justificados. Então, o primeiro aspecto, você é perdoado, e no segundo aspecto, você é justificado. O terceiro aspecto da salvação se chama reconciliação. Ou seja, a palavra de Deus diz em Colossenses 1:21 que nós éramos como estranhos e inimigos de Deus. No versículo 22 vai dizer que ele nos reconciliou com ele outra vez. Então, primeiro, ele nos perdoa, segundo, ele nos justifica, e terceiro, nós nos reconciliamos com ele. Lembrando que foi Deus que se reconciliou conosco. Por isso, nós, quando falamos que nós nos reconciliamos com Deus, é errado, porque foi Deus que reconciliou com o povo, foi Deus que nos reconciliou com ele. O passo vem de Deus, a decisão vem de Deus, a obra da reconciliação vem de Deus. Então, entenda isso. Antes você não podia ter acesso a Deus, porque você estava morto em delito, em pecado, era estranho e inimigo de Deus. Mas agora, quando você aceita essa grande salvação, dentro desse presente chamado salvação, também vem a reconciliação. Ou seja, agora você pode se apresentar diante de Deus e conversar e gerar um relacionamento com Deus, porque o ministério da reconciliação te alcançou. O quarto aspecto da salvação se chama redenção. E o que é redenção? Redenção é você ser redimido de algo. Por exemplo, um escravo, ele não pode se redimir. Ele precisa de alguém que pague um preço pela sua vida para que ele deixe de ser escravo. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Agora Cristo nos redimiu, ou seja, ele nos deu liberdade. Através do sangue de Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, porque nós fomos redimidos com ele. O preço foi pago pela minha vida e pela sua vida, para que nós possamos ter liberdade de escolher pecar ou não pecar. Antes nós não tínhamos opção, nós vivíamos debaixo da lei do pecado. Agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. O Senhor Jesus, ele pagou o preço da minha liberdade. Por isso, seja livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Você foi redimido por ele. E isso não foi uma obra sua, foi uma obra de Jesus para a minha vida e para a sua vida. O quinto aspecto da salvação se chama santificação. O que é santificação? Santificação, a melhor definição para essa palavra, significa separado. Existem 2 pontos na santificação. O primeiro ponto é que nós, antes de receber a salvação, nós não podíamos ser santificados, nós não podíamos ser separados para Deus. Quando nós recebemos a salvação, Jesus imputa a santificação sobre a nossa vida. Então, a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus, nós somos santificados. E depois que nós somos santificados, existe uma santificação interior que, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, nós começamos um processo de santificação pessoal. Ou seja, o nosso comportamento muda, porque agora nós podemos nos achegar cada vez mais perto de Jesus e podemos nos separar cada vez mais para Ele. E essa mudança vem interiormente, em mim, em você, em todos aqueles que aceitam a salvação. Eles têm obrigatoriamente de fazer uma caminhada de santificação que vai perdurar toda a nossa vida. E o sexto aspecto da salvação se chama novo nascimento. Jesus vai dizer que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nós não podemos acessar o reino de Deus se nós não nascermos da água e do Espírito. O que Jesus está dizendo? Além do batismo nas águas, além da sua declaração de fé, você precisa de um novo nascimento espiritual, para que o Espírito Santo de Deus possa gerar no nosso interior um novo homem moral, porque o batismo é um símbolo exterior, mas o novo nascimento é algo espiritual, é uma identidade nova que vai ser construída em nós a partir do Espírito Santo. Por isso, busque um novo nascimento, busque em Deus para que Ele possa formar a sua identidade, não a identidade segundo a carne, mas a identidade segundo o Espírito, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Busque esse novo nascimento. O sétimo aspecto da salvação se chama adoção, e esse é um dos pontos mais lindos do aspecto da salvação. Por quê? A Bíblia diz que quando Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Adão foi criado santo, como filho, ele tinha a imagem e a semelhança de Deus. Quando Adão peca, ele perde essa imagem e semelhança de Deus. Então ele tem um filho chamado Abel, tem um filho chamado Caim. Caim mata Abel, Caim é banido da presença de Deus. E depois Adão tem um filho chamado Sete. E esse filho chamado Sete diz que foi gerado segundo a imagem e a semelhança de Adão. A descendência de Caim pereceu quando a arca de Noé, quando Deus mandou o dilúvio e só sobreviveu Noé e sua família. Então, nós não temos descendentes de Caim, nós somos descendentes de Sete. Noé era descendente de Sete. Então, a nossa imagem, a nossa semelhança não era mais baseada na semelhança de Deus, e sim na semelhança de Sete, que era baseado na semelhança de Adão após a queda, após o pecado. Então, até Jesus, nós caminhávamos segundo a paternidade de Adão, ou seja, quem era o nosso pai? Era o pai daquele que deixou o pecado entrar no mundo. Então, a nossa paternidade vinha do fruto do pecado. Agora, quando Jesus entra em cena, ele diz que nós nos reconciliou. Agora nós não somos mais bastardos. Agora nós temos o direito de chamar Deus de Pai. Por isso eu quero compartilhar um versículo com você para finalizar este sétimo ponto que se chama a adoção. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,15. Paulo ensina que não recebemos o espírito de escravidão. Isso quando aceitamos a salvação, mas recebemos outro espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de adoção. E repete aqui, pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo em nós testifica, ou seja, faz declaração com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A adoção foi realizada. Podemos ter certeza disso, pois o verbo usado aqui expressa a ideia de sermos filhos agora, no presente e não no futuro, ou seja, você é filho de Deus. O versículo 17 diz assim: ora, se nós já somos filhos, então nós já podemos ser herdeiros de Deus, porque o verbo também está no presente. A herança de Jesus para a nossa vida, nós podemos colher agora. Por isso, querido, entenda, você é filho de Deus, você recebeu a salvação do Senhor, e o plano de salvação, ele é completo, ele te salva, ele te liberta e ele te guarda até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso,
pegue esses aspectos da salvação e comece a destrinchar sobre a tua vida. Você foi perdoado, você foi justificado, você foi reconciliado. A redenção do Senhor te alcançou, você foi redimido, você não é mais escravo, você é livre. Você foi santificado, continue se santificando. Você nasceu de novo, você é nova criatura. E o sétimo ponto, você é filho de Deus. Não se distraia, porque você pecou, porque você errou, você não deixou de ser filho. Volte a refletir, volte a buscar o caminho do relacionamento, do encontro com o Senhor, porque Deus, Ele está como o Pai de Lucas 15, que diz que estava de braços abertos esperando o seu filho voltar. Por isso, em nome de Jesus, receba esta palavra, que esta palavra não seja só uma instrução, mas seja uma direção para a sua vida, para que você entenda que o presente que Deus te deu é um presente completo e você não pode abrir mão disso. Você não pode negociar tão grande salvação que foi entregue a você. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus guarde a sua mente, que Deus ilumine a sua mente e que Deus coloque fogo no seu coração, o desejo ardente de continuar perseverando na caminhada que Deus propôs para você. Que Deus te abençoe.